vai conversar com o governador do Piauí, o Wellington Dias, que é presidente do Fórum de Governadores. Ele vai explicar melhor para a gente qual é a expectativa a partir de agora. Governador, muito bom dia. O senhor nos ouve bem? Bom dia. Tranquilo, Keizon. Governador, seja muito bem-vindo ao Novo Dia. A gente começa essa entrevista falando sobre a expectativa aí do futuro ministro, que disse que quer criar uma grande união nacional no combate à pandemia, né? Como é que o senhor avalia essa mudança agora? Esse nome afeta essa relação entre o Ministério da Saúde e os governadores, governador? Olha, Keizon, primeiro uma palavra de agradecimento pela capacidade de diálogo que abrimos com o ministro Pazuello, com a sua equipe. É bom lembrar que, nesse período, a gente tinha avançado, de certa forma, na direção de garantir, pelo menos, a parte relacionada a vacinas. Conseguimos um cronograma que ainda tinha problema, mas sempre na via do diálogo, e ele é atencioso, e eu não posso deixar de registrar isso. Da parte dos governadores, nós temos a seguinte compreensão: não é possível tratar de um tema tão complexo. Nós estamos, como se usa muito, numa operação de guerra e tem um inimigo comum, também isso é comum, que é o coronavírus. Ou seja, as 27 unidades da federação, independente de partidos, independente de quem é governo, quem é oposição, nós sempre temos sustentado a necessidade de deixar de lado as nossas diferenças políticas e focar nesse instante num tema da maior importância para salvar vidas. Ou seja, aqui eu lhe digo que estamos prontos para trabalhar. E na linha que ele citou, nos alegra muito. Nós estamos já há algum tempo propondo um pacto pela vida, e hoje já conta com o apoio na Câmara, no Senado, de líderes ali, aliás, de ministros no Supremo, do Conselho Nacional de Procuradores Gerais, do Conselho Nacional de Defensores Gerais, de pessoas das ciências, artistas, pessoas do setor empresarial, dos trabalhadores. Ou seja, há necessidade de trabalhar por conta de que nós temos coisas a fazer e que não foram feitas, e olha o tamanho da tragédia humana que estamos vivendo no Brasil. Ele chega no momento em que temos colapso na rede hospitalar, ou seja, aqui há necessidade de maximizar as condições de atuar, não é, para o atendimento aos doentes. Também há necessidade aqui de não deixar faltar insumos, oxigênios e outros equipamentos. Então, é um SOS dos SOS. Temos que trabalhar para conter o coronavírus com várias variantes crescendo em todas as regiões do Brasil. E aqui não tem jeito. Como ele disse também, não interessa a nenhum governador, nenhum prefeito, a ninguém ter lockdown como política. Agora, há sim a necessidade de uma coordenação nacional, como todos os países do mundo fizeram, para que a gente tenha um controle nacional. Há coisas que um município, um estado tem que fazer dentro do Sistema Único de Saúde, mas há outras que são competências exclusivas de quem é presidente da República, da sua equipe, e principalmente que ele tenha apoio do presidente da República. Para quê? Para que a gente tenha um fôlego. Na verdade, as medidas preventivas de restrição, de isolamento, elas não resolvem. Nós sabemos disso. Ela é para amenizar enquanto avançamos no que resolve, que é a vacina. E aqui vem um outro ponto. Ontem tivemos uma agenda com a Anvisa, não é? Ali a Anvisa, nós tivemos a condição de verificar que, por exemplo, tem no cronograma vacinas que ainda nem entrou com o pedido de autorização para uso. Então, tem que cuidar disso, assim como emergencial. A vacina Barato Biotech, por exemplo, que tem previsão de 8 milhões de doses, a Covaxin. Nós temos que estar junto com a OMS para cumprir o contrato com a AstraZeneca lá da Coreia. Temos que estar apoiando a Fiocruz para poder conseguir, junto com a Universidade de Oxford, o Reino Unido, com a AstraZeneca, a condição de produção de IFA,
de transferência tecnológica para a produção de IFA no Brasil, apoiar o Butantan para também ter a condição de produção do IFA no Brasil, apoiar a União Química, ter esse contrato com a Sputnik, que tem sim disponibilidade de vacina pronta a partir do Fundo Soberano Russo, garantir que essas vacinas americanas tenham num diálogo diplomático com o presidente Joe Biden, com os Estados Unidos da América, para que de lá a gente tenha algum reforço pelo fato do Brasil ser o centro da epidemia e ser, como diz o mundo inteiro, a Organização Mundial da Saúde, o Brasil, se é mesmo um país que coloca em risco pelas variantes que tem, pela propagação, então nós precisamos do apoio do mundo, pelo Brasil e pelo mundo. Governador, Luciana falando aqui do Rio de Janeiro, depois dessa longa pauta de demandas que o senhor nos trouxe aqui, eu quero voltar à sua fala inicial. O senhor começou fazendo um elogio ao ministro Eduardo Pazuello. E aí eu lhe pergunto, qual é a expectativa de forma prática, depois dessa longa pauta de demandas, que o senhor vê agora mudança com a entrada de Marcelo Queiroga? O senhor certamente já fez o dever de casa e estudou o perfil do novo ministro. Olha, nós tivemos ali, no primeiro momento, a saída já do primeiro-ministro por divergência. O ministro Pazuello, o que a gente percebia claramente, era falta de apoio para fazer o que é certo. Eu vou lembrar, o Ministério da Saúde tem uma equipe técnica da melhor competência, dentro do Ministério, na Anvisa, na Fiocruz, ou seja, são cientistas, são pessoas que sabem. Eu imagino o sofrimento dessas pessoas, sabendo o que tem que fazer, vendo todo dia morrer, não é, 1.000, 2.000, mais de 2.000 pessoas por dia. Estamos aqui já com 280 mil. Para pensar, 280 mil pessoas morrendo. O Brasil, né, com 4 vezes mais óbito do que a média do mundo. Então, está errado. E eles sabem o que é certo. Com certeza, agora o novo governador Queiroga, que é da área, ele sabe o que é certo. O que esperamos? Que ele tenha força, que ele tenha apoio e nós vamos estar juntos. Governadores, prefeitos, setor privado, todos, eu acho que temos que caminhar numa direção comum que, no primeiro momento, temos que conter o coronavírus para poder sair desse colapso na rede hospitalar. Segundo, trabalhar para chegar mesmo em abril com todo o grupo de maior risco, aí, algo como 50, 55 milhões de brasileiros e brasileiras vacinados. Para quê? Para que a gente possa, com isso, tirar o grupo que responde por cerca de 70%, tanto das internações como dos óbitos. É isso que vai nos levar, no mês de maio, uma situação diferente. Eu quero aproveitar a linha de raciocínio do senhor e acrescentar uma pergunta em relação ao novo ministro. O que Marcelo Queiroga vai fazer de diferente do que já não tenha sido feito antes por Eduardo Pazuello? No que pode mudar o relacionamento dos estados com o Ministério da Saúde a partir de agora? Imediatamente. Veja, desde a semana ali do dia 3, 4 de março, nós conseguimos um feito ali muito importante pela ausência da coordenação nacional para a prevenção. Por exemplo, já suspendemos lá atrás, no Brasil inteiro, independente de partido, suspendemos eventos carnavalesco, pré-carnavalesco. Depois fizemos decretos, se você olhar, as 27 unidades da federação com decretos de contenção, não é, de aglomerações, eventos, lei seca, horários em que se coloca ali o chamado toque de recolher, enfim. Agora, e estamos agora, no último sábado agora, nós prorrogamos a adoção dessas medidas, inclusive com medidas mais avançadas. O Piauí, por exemplo, a gente está puxando o feriado do Dia do Piauí, que tem a ver com a nossa participação na independência do Brasil, que é 19 de outubro, para agora a próxima quinta-feira, com medidas restritivas na sexta, para que quinta, sexta, sábado e domingo, além de hoje, de segunda-feira, daqui até lá, com medidas que visa
conter o coronavírus. Ora, o que que falta? A parte do governo federal. O governo federal tem as condições de colocar, não é, as suas forças de vigilância, de segurança, tem condições de cuidar da parte dessas medidas nos aeroportos, nos portos, nas rodovias. O próprio setor público definiu o que que é essencial e ali também suspender atividades, trabalhar no virtual. Ou seja, ele sabe com certeza que essas medidas ajudam a conter transmissibilidade. Quando alguém está com coronavírus e ele não tem contato com outras pessoas, essa pessoa isola e a gente ganha por conta do ciclo curto do coronavírus, que 7, 8, 10, 14 dias ali, esse isolamento evita transmissibilidade. É isso que evita adoecimento, que evita internação, que evita óbito. Agora, tem que acelerar na vacina. A meta é para a gente chegar em julho, e o Brasil tem condições para isso, chegar com algo em torno de 70%, 75% da população vacinada. Esse grupo de países que tem laboratórios como o Brasil tem essa condição real. E nós queremos isso do ministro e queremos estar junto. Não vamos só cobrar, nós estamos prontos para apoiar, integrar, que ele venha participar desse pacto pela vida, pelo Brasil, ou seja, colocar todas as outras coisas de lado e caminhar numa mesma direção. Governador, o senhor falou sobre imunização aí, sobre a compra de vacinas. O governo da Bahia já sinalizou ali a assinatura de um contrato para a compra de vacinas da Sputnik V, por exemplo. Né? Como é que estão essas tratativas? O senhor teve ontem, inclusive, na Anvisa para falar sobre essa situação e eu tenho quase que certeza, pelas fontes com quem eu converso ali da Anvisa, de que a Sputnik V, por exemplo, foi uma dessas farmacêuticas que ainda não entregou boa parte dessa documentação. Pelo menos os técnicos, os especialistas da Anvisa que sempre falam com a gente, sempre explicam essa situação. O que o senhor trouxe? O senhor tem alguma novidade sobre essa situação? Há uma perspectiva, então, de um número relativo de doses para atender esses governadores que já assinam esses contratos? E em relação ao registro desse imunizante, o que foi tratado nessa reunião, governador? Olha, Keizon, nós temos uma situação em que os países se fecharam, países produtores de vacina. Os Estados Unidos baixou lá um decreto, não exporta vacina. A Índia, agora mais recentemente, a Europa inteira, ou seja, basicamente hoje a China e a Rússia é que dispõem de vacina. Por isso que a gente tem que ter um olhar especial. Aqui do que tratamos ontem, quem não entregou ainda nenhum documento foi a Bharat Biotech, a Covaxin, a Sputnik. Entregou os documentos, mas está incompleto. Ontem acertamos, inclusive com a presença, falamos ontem também lá com o doutor Kirill, que é o presidente do Fundo Soberano Russo. Eles estarão, a partir de ontem, já desde ontem, com as suas equipes, preparando toda essa documentação. Colocamos a nossa equipe técnica aqui dos estados também para isso, junto com a equipe do Ministério. E o que esperamos? É que, dado a entrada na documentação, são 7 dias úteis pelo novo regramento, algo como 9 dias corridos para a gente ter essa autorização. Como ela é para abril, é real essa possibilidade. O governador Rui Costa, ainda em agosto, presidente do Consórcio Nordeste, depois foi que eu assumi, ele teve essa importantíssima iniciativa. O que acertamos no Consórcio Nordeste? Nós temos um contrato firme para a compra. Era para ser 50 milhões, como não tinha condições legais para fazer isso, somente aconteceu agora, isso ficou, na verdade, em 37 milhões de doses prontas, começando de abril até o mês de julho. Governador, e aí veja o que é... Pois não. Desculpa lhe cortar, governador, só para que a gente consiga entender essa matemática, porque se essa conta fecha ou não fecha. Porque a gente vê números, o telespectador em casa também, quem está em casa ouve esses números e às vezes não consegue entender com essas promessas aí na comercialização e na venda desse imunizante. Na expectativa do fórum aí de governadores, o que vocês têm na prática? Quanto é que a Sputnik, por exemplo, já prometeu? Olha, eu consigo entregar tanto, em quanto tempo, em que condições essas vacinas ficam prontas? Qual é a expectativa na prática, de uma forma sucinta, por gentileza, governador? Direta. Agora nós já temos no contrato
2 milhões de doses para ser entregue agora em abril, 5 milhões em maio, 10 milhões de doses em junho e 20 milhões de doses em julho, podendo de julho antecipar para maio 5 milhões. É isso que está no contrato. Agora o que temos que trabalhar é para ter essa autorização, como acertamos ontem com o doutor Antônio Barra Torres, lá da Anvisa, e, ao mesmo tempo, garantir para todo o Brasil. Qual foi o ato do Nordeste? As vacinas que eram exclusivamente para o Nordeste, para a gente seguir a regra do SUS, do Sistema Único de Saúde. Então, é vacina gratuita para todo o Brasil. Toda e qualquer vacina é o que defendemos, inclusive na regulamentação da lei, toda e qualquer vacina, comprada pelo setor público ou pelo setor privado, município, estado ou União, para o Plano Nacional de Imunização, para distribuir em todo o Brasil, a partir de agora, na proporção da população, considerando a regra do risco que vem normalmente por idade e comorbidade. Governador, os laboratórios vão entregar a documentação e a vacinação vai ser mantido o cronograma? A sua expectativa é essa? Eu tenho convicção, eu tenho certeza, é um pessoal que já conseguiu fazer isso com outras agências reguladoras. Eles já fornecem vacinas para 49 países do mundo. É uma vacina hoje conhecida, eficácia de 94%. Ou seja, eu acho que o Brasil temos agora que trabalhar para que tenhamos alguma coisa dos Estados Unidos, para a gente ter, inclusive, a AstraZeneca cumprindo aquele contrato que previa uma entrega de 15 milhões de IFAs em janeiro, foi passado para a Serum para poder cumprir com doses prontas. Ela entregou 2 milhões, depois 2 milhões, estão faltando 11 milhões. Eu acho que é hora aqui da gente ter um diálogo com o Reino Unido, com a Universidade de Oxford, pela situação do Brasil, trabalhar para garantir as condições da Covaxin, que é essa da Bharat Biotech, para que também ela tenha a aprovação da Anvisa, e ainda que a Organização Mundial da Saúde cumpra o contrato. Está previsto agora dia 23 chegar o primeiro lote, dia 26 outro lote, e assim abril e maio. Esse caminho da vacina, na forma como está organizado, ele permite sim chegar em final de abril com a 25% da população brasileira, que é o grupo de maior risco, vacinado. E é possível, sim, chegar em julho com mais de 70%, que já dá aí uma boa imunização. Esse é o caminho do Brasil. Claro, cuidado social, essa é a segurança, inclusive, para o econômico. É ilusão achar que a gente vai ter estabilidade social e econômica sem dar conta da vacina. Então, nós, os governadores, estamos aqui prontos para ajudar todos que queiram nessa direção, nos irmanar aqui com o ministro Marcelo Queiroga, para que a gente possa fazer o que precisa ser feito. É seguir a ciência, seguir orientações da Organização Mundial da Saúde. É esse caminho que tira o Brasil de uma tragédia maior do que essa que nós já chegamos. Governador, nesse contrato está previsto que o que vai chegar de Sputnik V são doses ou o imunizante para montar, assim, digamos, todas essas doses? O que exatamente vai chegar nesse carregamento? Neste contrato das 37 milhões, doses prontas. Doses prontas. É o Fundo Soberano Russo, quem tem essa autonomia lá com a Gamaleya, com uma estatal que eles têm lá para trabalhar a entrega de vacinas prontas para o Brasil e assim fazem para o mundo. Agora, nós temos no Brasil um laboratório com 81 anos de experiência, que é a União Química, que também tem uma parceria com a Sputnik e ela está trabalhando para produzir IFA no Brasil e pode receber IFA também como fazem tanto a Fiocruz como o Butantan. Veja, o Brasil tem condições de rapidamente alcançar as condições de produzir até 30 milhões de doses por mês na Fiocruz, até 30 milhões de doses no Butantan, começa com 8 milhões de doses na União Química, podendo chegar a até 20 milhões de doses. Ora, o Brasil pode não só imunizar os brasileiros rapidamente, como foi historicamente, como o Brasil também pode ajudar outros países. É isso que nós estamos chamando a atenção do mundo. Muito bem, conversamos então com o governador Wellington Dias, governador do estado do Piauí. Agradecemos a gentileza da entrevista e torcemos que o nosso próximo encontro seja já para informar quando chegam essas doses e quando os brasileiros vão poder ver na prática todas essas vacinas. Obrigada.
Eu agradeço e vamos todos acompanhar para o cronograma acontecer, se Deus quiser.